Momento forte de intimidade com Deus, porque quando eu me coloco a serviço de Deus, eu me coloco à disposição de Deus, e me colocando à disposição de Deus, eu tenho mais proximidade com Ele. No serviço eu me aproximo de Deus, no serviço eu glorifico a Deus, no serviço eu agradeço a Deus, no serviço eu recebo graças especiais da parte de Deus. Servir na igreja, a consciência precisa ser clara e objetiva, que não é servir a igreja. Nós precisamos distinguir muito bem isso. Servir na igreja não é servir a igreja como se a igreja fosse uma empresa e precisasse de funcionários para que ela funcionasse bem. Não é assim. A igreja é o corpo místico de Cristo. O corpo místico de Cristo tem o Cristo como cabeça, e nós pelo batismo como seus membros. Assim, quando eu sirvo na igreja, especificadamente em um movimento ou em uma pastoral, eu estou exercendo o meu papel de responsabilidade e de corresponsabilidade dentro dessa igreja, servindo aos meus irmãos na igreja. Esse pensamento precisamos ter, porque se eu proclamo a palavra, eu proclamo para Deus e para a assembleia. Então eu estou servindo na igreja. E o reino de Deus acontecendo, e sendo divulgado, e sendo proclamado. O que melhora não é a estrutura eclesiástica, no sentido material, mas o que melhora são os membros da igreja que crescem na espiritualidade e na intimidade com Deus. Tanto o serviço quanto a oração me aproximam de Deus. E a nossa mentalidade precisa mudar, que eu me aproximo de Deus, não porque Deus precise, porque eu preciso. E quando eu rezo, eu estou mudando a vontade de Deus. Não, eu estou me aproximando mais de Deus, e tentando entender e a fazer mais a vontade de Deus do que a própria vontade. Assim, servir na igreja é oração, é estar perto de Deus e contar com o auxílio de Deus para as coisas boas e ter forças para enfrentar as coisas más que o inimigo ou o mundo propõe na nossa existência. Mesmo servindo, mesmo rezando, problemas, dificuldades aparecem. Tem dificuldades que são naturais. E naturais ao extremo. E a maneira com que eu encaro as coisas, elas ficam tão intensas no problema, porque às vezes o problema não está fora, está dentro de mim. E se eu não sou uma pessoa resolvida, tranquila, em paz, diante de Deus, se eu estou, por exemplo, carregado de fadigas no trabalho, na família, onde eu vivo e eu convivo, qualquer coisinha que para muitas pessoas não tem nada a ver com problema, para mim se transforma num enorme problema que leva-me a perder a paz. Não tem muito tempo, uma pessoa veio conversar. Eu preciso conversar, eu preciso desabafar, eu preciso colocar para fora, porque eu estou com um problema muito grande. Falei, meu Deus, quando a pessoa vem assim, eu já começo a rezar para o anjo da guarda dela, e começa a pedir o Espírito Santo luz, sabedoria, para ter uma palavra de discernimento, de motivação e assertiva para ajudar a pessoa. E a pessoa veio de uma forma muito extraordinária. Se ela estiver no meio de vocês, eu peço desculpa pelo exemplo, mas não estou expondo ninguém. E ela veio expondo com esse problemão, tal. E o problema foi que o marido não ajudou a arrumar a cozinha naquele dia. Eu falei, oh meu Deus, se o problema de todo mundo fosse esse. Mas não é porque padre não tem iniciativa de nada, tudo sou eu que posso, só eu que devo, só espera por mim, ele não faz nada, ele não quer fazer nada, e a metralhadora disparou uns 20 a 30 minutos. O que o senhor me fala? Nada, a senhora já falou tudo, a senhora só queria falar, aliviou, vou te dar uma benção, vai para casa, pronto. E esse era o problema. O marido deveria escutar tudo aquilo
Mas ela, para evitar briga, talvez, veio falar junto ao padre, ainda bem. E a gente tem um pouco de preparação para escutar ali, escuta. E ela desabafando, ela aliviou. Mas o problema era aquela cozinha que não foi arrumada. Quantas e quantas cozinhas ela já arrumou na vida? O problema é que a vida muda, as circunstâncias mudam, os problemas enfrentados é como que um monjolo que vai enchendo o seu calabouço para empinar. E às vezes já caíram ali 2, 3, 4, 5, 6 latas d'água e ele não empinou. De repente caiu uma gota d'água, tuf, o monjolo empina e continua o seu trabalho. A gente costuma dizer, é a gota d'água. Por isso que a gente fala, é a gota d'água. A gota d'água que se usava no monjolo antigamente. Não é o peso total, mas uma diferençazinha de peso que empina o monjolo e ele continua o seu trabalho. Qual é a gota d'água da sua vida hoje? Qual é a gota d'água da sua vida hoje? A gota d'água que você pensa que é o maior problema da sua vida, não é. O problema é o estresse que você está envolvido. O problema é a falta de oração que não existe mais. Não tira uns 15 minutos por dia para meditar a palavra de Deus, serenizar o coração na presença de Deus. Não reza com a família, não reza com os filhos, não ensina um filho a rezar. Qual é o problema? Não é a gota d'água que empina o monjolo. Aliás, a gota d'água é que empina o monjolo. Mas o que tem por trás? Muita água já caiu dentro do calabouço ou dentro da gamela do monjolo. E o que está enchendo a gamela da sua vida? Muitas pessoas pensam assim, eu trabalho, esse trabalho que está acabando comigo. Não vejo a hora de me aposentar e ter sossego. É um engano, é um engano. Uma vez uma mãe de família chegou, sentou-se à minha sala e disse assim com toda clareza, Padre, eu vim aqui falar uma coisa para o Senhor e pedir uma coisa para o Senhor, porque acabaram com certeza todos os problemas da minha vida. Falei, então a senhora veio pedir uma missa de corpo presente, porque se os problemas da sua vida acabaram, já morreu. E se está na graça, vai para o céu. E se não estiver na graça, os problemas começaram, porque o inferno é pior do que aqui. Mas ela, não, pelo amor de Deus, eu estou vivíssima aqui. Porque eu trabalhava na escola, aquilo é um inferno, eu já não aguentava aqueles meninos assim, assado, cozido e frito, aquela diretora assim, assado, cozido e frito, aqueles colegas assim. Minha vida mudou agora, aposentei, agora eu vou, Só me arruma alguma coisinha para fazer na igreja, eu quero só glorificar Deus, viver minha vidinha, Falei, Deus escute a sua voz e abençoe o seu propósito, mas a senhora está enganada. Porque a senhora tinha uma construção de vida em cima de uma profissão que já havia sido edificada dentro de uma organização estruturada de dias e de horários. A senhora vai custar um pouquinho fazer essa transição. Não passou um mês, ela chegou angustiada. Parece que estava com começo de depressão. Por quê? Está me fazendo muita falta o meu trabalho, porque ele era alguma coisa objetiva. Eu sabia o que fazer daquela hora até aquele dia, aquele horário até aquele horário, daquele dia até aquele. Hoje eu estou perdida e ficou tudo mais difícil. Não estou suportando a minha casa, não estou suportando a minha família, não estou suportando o que eu tenho que fazer, não estou suportando o que eu não consigo fazer, e etc, etc, etc. A gamela está cheia, vai enchendo de tudo isso. O que eu penso que é uma libertação, às vezes é uma opressão. Diante disso, o que fazer, meus irmãos e minhas irmãs? A nossa oração sincera, concreta e serena diante de Deus, de abandono. Senhor, nas tuas mãos eu coloco a minha vida. Entregar e confiar. Não é entregar e ficar batendo o tempo todo pensando que Deus não vai cuidar. Se a gente reza, entrega, vai sair do jeito que Deus quis. E nem sempre sai do jeito que eu quero, porque a vontade de Deus nem sempre é a minha vontade. Mas se eu rezei, eu tenho certeza, saiu do jeito que Deus quis. E o jeito de Deus sempre é melhor do que o meu. Então eu vou ficar mais tranquilo, não vou desesperar. Amadas famílias, amados servos, de qual for a pastoral movimento, coloca no coração de Deus hoje toda essa estrutura de água que vai enchendo a gamela da sua vida.
E de repente uma coisinha de nada, que não tem nada a ver, leva você a perder a paz, a perder a esperança, porque não soube ainda trabalhar com tantas motivações ou ativações que aparecem na sua existência, que leva você a perder a paz. Corramos atrás da paz, corramos atrás de Deus, corramos atrás do perdão, corramos atrás do amor, da misericórdia, da partilha, da fraternidade, da fartura. Isso é o essencial na nossa existência para ter paz. Às vezes nós corremos tanto, perdemos a paz, perdemos a saúde, coisas materiais, coisas materiais, coisas materiais. É importante, precisamos de bem-estar, mas não é o essencial. O essencial é Deus na minha vida, com Deus ter paz, serenidade, resiliência para suportar os desafios da vida e não perder a salvação um dia. É isso que nós precisamos. Reflita um pouquinho em silêncio e pensa diante de Deus. Como está a minha vida na presença do Senhor? Serena, tranquila, em paz? Ou eu não tenho tempo e nem paz, nem para pensar na paz, porque eu sempre trago guerra, divisão no meu coração? Só um momentinho de silêncio.